você, estamos em consagração, vai ser algo muito tremendo, irmão, vai ser forte demais, vai ser um mês assim muito abençoado, serão 6 domingos, mesmo assim de transformação, de algo poderoso que Deus vai fazer aqui, mas para aquela pessoa que crê, para aquela pessoa que realmente precisa, para aquela pessoa que já não aguenta mais, para aquela pessoa que já diz, Deus, eu não aceito mais essa situação, mas também para aquela pessoa que já se conformou e acha que está tudo bem, pessoal, para aquela pessoa que acha que está tudo normal. Tem gente que acha que está tudo perfeito, tem gente que acha que está tudo tranquilo, né? Que está tudo normal e às vezes não está. Às vezes a pessoa está olhando assim, ela está dizendo, não, está tudo ok, nossa, a minha vida é só festa, a minha vida é só alegria, e não é, né? Então no dia 31 de agosto, dia 31 de agosto será o nosso último domingo do mês, dia 31 será o último domingo do mês, nós vamos iniciar aqui esse propósito de fé, nós vamos aqui começar aqui essa campanha poderosa, o domingo da transformação. Aí, como eu falei, tem pessoas às vezes que pegam e falam assim, não, mas eu não vou participar dessa campanha não, porque tá tudo bem. Pois é, como eu falei, naquela festa, na boda em Caná da Galileia, tudo parecia que estava bem, tudo parecia normal, tudo estava perfeito. Alguém poderia chegar e falar assim, olha, que perfeição, que coisa linda, que maravilha, gente, olha que coisa legal estava aqui. Então alguém poderia olhar e dizer que tudo estava bem, alguém poderia olhar e dizer que tudo estava perfeito, mas não estava. E a prova disso é que quando Jesus chega naquela festa, ou seja, quando Jesus está naquela festa, nós já sabemos aqui, pessoal, o que aconteceu. Aconteceu que Jesus pega então e faz ali um milagre que muitos não esperavam que acontecesse e que foi o que nós também esperamos. A transformação, ela tem que acontecer em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, como eu disse, naquela festa de casamento, tudo parecia perfeito, tudo parecia legal, tudo parecia que estava normal. Mas logo faltou o quê, pessoal? Logo faltou o vinho. Se nós formos estudar a fio essa mensagem, nós vamos aprender que é aquele casamento que começa bem. É aquele casamento que é só alegria. É aquele casamento que é só coisa boa. Ai, meu Deus do céu. E aí, de repente, do nada, as coisas começam a ser diferentes. As coisas já começam a mudar, as coisas já começam a já não ser mais como era antes. Parece que do dia para da noite, parece que a pessoa acorda do sonho que ela estava sonhando e de repente ela se depara com uma realidade que ela não esperava. Quer ver uma mudança de caráter, quer ver uma mudança de atitude, quer ver uma mudança de pensamento, quer ver uma mudança às vezes na ação que a pessoa tinha, na maneira como a pessoa tratava a outra pessoa. E isso traz o que, pessoal? Traz tristeza, traz decepção, amargura, porque você não entende o porquê, sendo que tudo estava bem, sendo que tudo estava legal, e na realidade não estava. Ou seja, você não estava vendo, você não estava percebendo, né? Então a coisa aconteceu, foi o que aconteceu naquele casamento. Todo mundo já conhece essa história, né? É o que a gente vai, eu só vou pincelar. João capítulo 2, ele vai colocar ali, já era para estar ali João capítulo 2, né? Evangelho de João, capítulo 2, coloca lá. Diz assim, ó, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Versículo de número 2. E foram convidados também Jesus e os seus discípulos para as bodas, pessoal. Então, olha que coisa interessante. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, não o que, pessoal? Não tem vinho. Então, olha aqui, o que o vinho representa na Bíblia? O vinho representa, no Novo Testamento, o vinho representa alegria, representa a presença do Espírito Santo de Deus, que é aquele que traz alegria ao nosso coração, que é uma presença marcante, que é uma presença abundante, a presença do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós temos a falta, e aí aqui onde é algo que eu quero que você aprenda uma coisa, irmão, a ausência de Jesus na nossa vida gera muitos sofrimentos na vida da pessoa. A pessoa ela pode até achar que ela pode, talvez, seguir a vida dela sem Jesus, mas viver a vida de Jesus ela não consegue sem ele. Vou repetir, a pessoa pode até seguir a vida sem Jesus, mas ela não consegue viver a vida que Jesus realmente veio nos trazer. A Bíblia diz que ele veio nos trazer vida e vida com abundância. Então, muitas pessoas podem até viver, mas, ou seja, pode até prosseguir o seu caminho, mas verdadeiramente não vão estar vivendo a vida abundante que Jesus veio trazer.
Sempre a pessoa vai estar reclamando de falta de alguma coisa, desejando alguma coisa, né, querendo alguma coisa, sendo que a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus disse, que se nós buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas não seriam acrescentadas. É claro que eu não vou fazer desse texto aqui, pessoal, um chavão para muitas pessoas pegarem e não interpretarem direito o que o versículo quer dizer. Eu não estou querendo dizer que, por exemplo, uma pessoa que está com um problema seríssimo no casamento, se ela só buscar a Deus, da noite para o dia o casamento dela vai mudar. Não, não é só isso não. É claro que já posso dizer que 80, 90% com certeza vai acontecer. Mas aí vão vir outras coisas que vai estar relacionado, sabe o quê? A atitudes que muitas vezes a pessoa deixou de ter ou que simplesmente não teve. Foram atitudes que a pessoa parou, né, de fazer. Por exemplo, eu estava lendo hoje, estava meditando, né? Meditando sobre o que está lá no Evangelho no Evangelho não, lá segura aí onde você está, filho, vai lá para mim no livro de Efésios. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu marquei na minha outra Bíblia. Eu estava lendo na minha outra Bíblia, não nessa daqui, na que eu tenho lá em cima. Deixa eu ver se eu. Aí eu estava lendo aqui em Efésios, vamos lá? Efésios tem algo aqui muito bonito que a Bíblia fala aqui para nós. Efésios, deixa eu achar aqui o capítulo que eu vou falar para você já já. Acho que é o capítulo 4. Deixa eu ver aqui, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Deixa eu ver se é o capítulo. Paulo dá aqui para nós uma direção muito importante que nós precisamos guardar no coração, né? Nós precisamos ter isso aqui. É um cuidado que nós temos que ter, né, sobre a unidade que nós temos que ter, a unidade da fé, o vínculo da perfeição, onde nós temos que estar juntos na mesma fé, amando uns aos outros e principalmente quem? A nossa família, né? Onde nós temos que amar, onde nós temos que ter a alegria de ver a nossa família sempre unida, né? Andando, né, na paz de Deus, vivendo na justiça de Deus. Onde ele diz assim, ó, vou começar, é o versículo, capítulo, desculpa, eu falei o 4, mas é o capítulo 5, capítulo 5, versículo de número 22, vamos lá? Capítulo 5, 22, ele diz assim, ó, olha que coisa interessante. A transformação vem através desse entendimento aqui, ó. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Vamos entender isso aqui? No primeiro momento que a gente lê esse texto, muita gente pode pegar e falar assim, esse negócio de se sujeitar aí, sei não, hein? Mas é só ir para o final do texto. Olha o que diz o final do texto. Olha lá. Vós, mulheres... Não, eu estou no versículo ainda, amiguinho. Volta lá. Isso. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como a quem? Aqui é onde tem que haver a interpretação do texto. A irmã tem que se sujeitar ao seu marido como você se sujeita ao Senhor, a Deus. Como é que você se sujeita a Deus? Como aquele que é o quê? O seu ajudar? Como aquele que é o seu salvar? Como é aquele que vai realmente ouvir a sua súplica? Vai atender a sua? Pois é, se o marido parar para pensar nisso, ele vai dizer, misericórdia, onde foi que eu me meti? Porque se é como está escrito na Bíblia, ele tem que entender isso aqui, ó. Porque o marido, se ele quer uma mulher realmente que esteja ali, ou, né, debaixo da sua sujeição, ou seja, ele tem que entender que a responsabilidade dele é prover, a responsabilidade dele é cuidar, a responsabilidade dele é não deixar faltar, a responsabilidade dele é amar e dar a sua vida. Isso é entender o que significa a sujeição da mulher. A mulher vai se sujeitar dizendo assim, amigo, você vai cuidar?
Você vai amar de verdade? Você vai suprir? Você não vai deixar faltar? Você vai fazer isso, você vai fazer assim. Isso é o homem entender que quando a mulher se sujeita, essa é a responsabilidade, é o papel. Então isso é uma transformação que nós precisamos entender, que nós precisamos compreender. Aí ele continua dizendo, vamos lá. Porque o marido é o cabeça do quê, pessoal? É o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Então isso aqui é importante. O que é o cabeça? Ele vai entender, ele vai explicar aqui, ó, o cabeça da igreja. Sendo ele próprio o salvador do quê? Pronto, acabou. Então ele é o salvador do corpo. É ele quem tem que salvar. É corpo, filho, é família. Então a responsabilidade é grande. Então muitas vezes se o homem não é instruído nisso aqui, porque na realidade tem muita gente que pensa que essa mensagem que eu estou dando aqui é só para a mulher. Não, essa mensagem é para o homem. Sabia disso? Ô pastor, mas está falando vós mulheres sujeitadas aos vossos maridos, mas é o marido que tem que entender isso aqui, porque ele não entende. Ele tem que compreender a responsabilidade, o tamanho do comprometimento que está nesse texto aqui. O comprometimento que ele tem que ter com a pessoa com quem ele assumiu. Né? Estou falando aqui de casamento, porque como eu estou aqui na boda, numa festa, nós estamos falando de uma festa de casamento, que houve uma transformação, que como eu falei, tudo parecia muito bem, tudo parecia estar legal, mas não estava, porque logo, aquilo que era para ser duradouro, já começou acabando. Porque num casamento, numa festa de casamento, meu irmão, alegria é para toda a... Porque depois da festa vai todos os convidados embora, todos os amiguinhos que você falou, ai, fulano veio quanto tempo, nós, ai, aquela coisa bonita, né? Pode ver, é um trabalho, irmão. É um estresse da gota serena. Casamento, misericórdia. Mas é um estresse, corre daqui, corre de lá, e vê isso, e vê aquilo, e tal, e estressante que só Jesus para dar graça. Aí depois que passa aqueles minutos daquela festa, pronto, acabou tudo. Foi um estresse durante uma semana, 2 semanas, 3 semanas, para durar algumas horas. É ou não é verdade? Acabou. Aí todo mundo vai embora, todo mundo participou da festa, todo mundo comeu bastante, né? Todo mundo se alimentou e foi uma alegria sem tamanho. E aí quem é que vai continuar dali para frente? Só o casal, filho. E toda aquela alegria contagiante daquela festa é algo que você tem que ter todos os dias. É algo que tem que ser o quê? Um manancial. Tem que ser uma fonte que tem que jorrar todos os dias no casamento. E a Bíblia diz que naquele casamento logo já acabou. Aí imagine então alguém chegando e levando para os noivos. Os dois lá numa alegria, os dois pulando, recepcionando o povo, agradecendo, e alguém chega no ouvido dos dois e sopra. Faltou. Aí o que você acha que ia acontecer? A culpa é tua, que eu acreditei que tu ia fazer. A culpa é tua, porque eu acreditei que você ia dar conta do recado. Para que eu fui confiar em você? Mal começou, sim ou não? A gente está entendendo? Então faltou, às vezes falta. E o que eu quero dizer? Que às vezes parece que está tudo bem, não está. E aí precisa ser analisado. Por isso que Jesus é importante, irmão, em todas as áreas da nossa vida. A ausência de Jesus vai comprometer qualquer integridade, ou seja, no casamento, na família, pessoal, em qualquer área da vida. A ausência de Jesus gera isso. Ele mesmo disse no Evangelho de João, lá no capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Jesus estava lá naquela festa, e se ele não tivesse, o que aconteceria então? Imagina se Jesus não tivesse ali. Se Jesus não tivesse sido convidado, pessoal. E se realmente a mãe de Jesus não tivesse dito, olha, fazei tudo, e aqui é onde está o segredo, né? A mãe de Jesus pegou e disse, olha, é tudo o que ele disser, mas faz tudo sem reclamar, faz tudo sem murmurar, faz tudo sem ficar pestanejando, mas tudo que ele disser, não pensa 2 vezes, vai e faz. Pronto. É o que nós precisamos fazer. A gente tem que parar de ficar, Senhor, mas por que, Senhor? Senhor, mas por que, Senhor? E fazer o que Deus está mandando. Vamos fazer o que o Senhor está mandando sem reclamar. Não pensar 2 vezes. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Deus quer fazer a transformação na sua vida. Deixa eu só concluir aqui, que eu vou mostrar isso para você. Aí ele diz assim, ó, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. A igreja está sujeita a Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, sim ou não, pessoal? Por que você veio
hoje aqui nessa manhã? Primeiro, nós estamos aqui juntos, reunidos, para cultuar o Senhor. É um culto a Deus. Segundo, estamos aqui para fazer aquilo que na sua palavra Ele mesmo nos orientou, dizendo, lançando sobre Ele todas as tuas preocupações, todos os teus cuidados, que Deus está dizendo, ei, fica calma, filho, conta comigo, eu vou dar conta. É o maridão, que a mulher está lá no desespero. Ai, meu Deus do céu. Ele, não sei não. Que sei não, o que, irmão? Você tem que bater no peito e dizer, manda a bola para mim, filha. Deixa quieto que eu resolvo. Fique tranquila, não esquente a cabeça não. É aquele que vai lá, que vai realmente mostrar que ele é o cara dentro de casa. Ele não é só o cara dentro de casa para gritar, não. Não, ele tem que ser o cara dentro de casa também para dizer, pode deixar que eu resolvo. Fique tranquila, vá descansar. Esquenta a cabeça não, filha. Eu resolvo, eu sou o cara. Como diz o amigo lá de fora, esse cara sou eu. Eu vou resolver a parada. Aqui, ó. Não se esqueça disso. Às vezes parece que está tudo bem, mas não está. Às vezes somos pegos desprevenidos. Às vezes nós somos pegos, às vezes sem... meu Deus, quando a gente se espanta, vem a situação adversa. Poxa, mas aconteceu do nada. Não, não aconteceu do nada, não. Já tinha acontecido. Como diz o ditado, só faltou a gota d'água para fazer transbordar. Mas Deus está aqui para mudar. Jesus estava naquele casamento. Jesus fez a coisa acontecer naquele casamento. E Jesus está hoje aqui também para fazer acontecer na sua vida. Amém, pessoal? Então fica conosco nesses propósitos de fé. Nós vamos estar aqui estudando isso. Vamos falar muito sobre esses assuntos aqui. Se prepare, porque é para trazer renovação total e completa para a sua mente. Se a sua mente for renovada, vai gerar transformação no seu corpo e em tudo à sua volta, em nome de Cristo Jesus, pelo entendimento da palavra. Amém? Essa palavra gera transformação. Vamos orar então agora? Isso, no nome do Senhor Jesus, se coloque de pé. E agora eu vou clamar a Deus por você. Agora segure aí, você vai apresentar a Deus. Todo mundo escreveu aí, pessoal, o seu pedido? Não esquece não, tá? Que aqui atrás, aqui atrás você coloca o seu endereço, onde você vai dizer, Deus, eu preciso de uma transformação lá dentro da minha casa. Deus, eu preciso de uma grande transformação lá dentro da minha casa. Eu preciso, aí é com você. Aí, qual é a transformação que você precisa lá dentro da sua casa? Pastor, eu preciso de uma transformação lá na casa do meu filho. Eu preciso de uma transformação lá na casa de um amigo mais chegado que o irmão. Deus, eu preciso de uma transformação assim sucessivamente. Faça, meu irmão. E Deus vai te honrar e creio que Deus vai te abençoar. Amém? Louvado seja Deus. Está todo mundo com o seu pedido? Pastor, eu não tenho. Se você não tem, pede que eles entregam aí para você. Pastor, eu estou sem o meu aqui, que eles vão entregar o pedido para você. Alguém que vai querer participar da campanha conosco? E isso aqui, Vitor. Cadê, meu filho? Aqui, ó. Acabou? Mais alguém que precisa? Isso. Ali, ó, lá no fundo, lá tem aqui, tem ali, ó. Isso. Se alguém precisa. Amém? Se coloque de pé então agora, porque agora nós vamos orar em um nome de Cristo Jesus e eu creio que Deus vai abençoar você. Enquanto você vai estar de pé apresentando a Jesus e dizendo, Jesus, visita a minha casa, eu vou estar de joelhos dobrando, Senhor, eu quero essa família de pé, Jesus. Eu coloco diante do Senhor todas essas pessoas que aqui estão agora e que o Senhor verdadeiramente seja ouvido, porque Deus está na porta agora batendo. Ei, Apocalipse capítulo de número 3:20, ele está lá na porta batendo agora, hein? Diga, Deus, destrava o ouvido daquelas pessoas agora. Amém? Vamos pedir a Deus para destravar os ouvidos dessas pessoas para que elas possam ouvir, porque há poder no nome de Jesus para fazer milagre acontecer. Fecha os teus olhos, Pai. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, de joelhos eu me ponho agora, meu Pai, em favor de todo este povo que aqui está agora. São pessoas que vieram, Pai. São pessoas que aqui estão, meu Deus, neste propósito de fé. E eu dobro os meus joelhos, meu Deus, para clamar agora a Ti. Deus, destrava os ouvidos destas pessoas, para que elas possam ouvir o Mestre, para que elas